Estamos iniciando, dando início a mais uma audiência pública organizada pela Comissão de Saúde e Higiene dessa Casa. Nos termos do precedente regimental 43/2007, dou por aberta a audiência pública em ambiente híbrido da Comissão Permanente de Higiene Pública e Bem-Estar Social com o tema Situação de Combate à Tuberculose no Rio de Janeiro. Tenho a honra de registrar a composição da mesa. Subsecretário de Promoção, Atenção Primária, Vigilância e Saúde, Renato Coni Serodi. Bom dia. Senhora Superintendente de Integração de Áreas de Planejamento, Emanuele Pereira Oliveira Correia. Senhora Gerente de Técnica, da Área Técnica das Doenças Pulmonares Prevalentes, Ana Paula Ferreira Barbosa. Senhora Evelyn Serra Parente, assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social, e representando aqui o secretário Adilson Pires. E senhora Wanda Lúcia Guimarães, representando o Fórum da Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro. Registrar a presença com muita honra do nosso ex-vereador e atual deputado federal, Chico Alencar. Obrigado, Chico, pela presença. Presença do senhor Roberto Pereira, psicólogo do Fórum Estadual do Núcleo contra a Tuberculose. Roberto. E a senhora Fabiana Pereira, do Colegiado Gestor da Pavuna, membro usuário. Registrar a presença também com muito prazer do nosso colega Alexandre Milagres, que veio presente, um homem sempre ligado aos problemas pulmonares, às doenças pulmonares e que tem acompanhado constantemente o trabalho aqui da Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose. Obrigado pela presença, Alexandre. Também está presente o vereador João Ricardo, não sei se o som vai aparecer, mas também está presente, compondo os vereadores da Comissão de Saúde. Vamos iniciar. Aí, também, eu esqueci do Carlos Basília, diretor do Fórum de Tuberculose do Rio de Janeiro. Falei do Roberto, esqueci do Carlos Basília, que colaborou muito para essa audiência, de maneira muito importante, que tem colaborado no trabalho da Frente Parlamentar, de maneira muito importante aqui na Casa. A razão dessa audiência pública, primeiro, hoje nós comemoramos o dia 24 de março, é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, né? Várias festividades, várias reuniões estão acontecendo pelo Brasil inteiro, e nós resolvemos, sempre fazemos no dia 24 aqui essas cerimônias, para discutir esse gravíssimo problema que é a tuberculose. E o que nós queremos hoje aqui, com as autoridades presentes, é sairmos daqui entendendo algumas coisas que nós não estamos entendendo. Nós, que eu digo, nós aqui da Frente Parlamentar, da Comissão de Saúde, e o pessoal do Fórum da Tuberculose também tem dúvidas, e o Alexandre, eu sei que também tem muitas dúvidas. A tuberculose, que é uma doença infecciosa, nós não vamos aqui discutir, nem falar um pouco sobre tudo que todo mundo já sabe, o que é a tuberculose, etc. Mas o que a gente veio fazer aqui hoje é tentar discutir a tuberculose aqui no estado e no município, principalmente no município do Rio de Janeiro. Por quê? O Brasil encontra-se entre os 30 países com mais alta carga de tuberculose no mundo. A gente sabe que a doença é uma doença infecciosa, tratada com remédio oferecido pelo SUS. Sabemos de tudo isso. Sabemos da importância do trabalho dos profissionais de saúde. Mas o esforço que o Ministério da Saúde vem fazendo, o novo Ministério da Saúde tem feito várias modificações para melhorar o combate à tuberculose. Nós sabemos que temos números assustadores ainda hoje da tuberculose. Para se ter uma noção, a incidência de tuberculose no Brasil é de 32 casos para cada 100 mil habitantes.
Para a gente ver a importância disso para o nosso estado, vemos que a incidência no estado do Rio de Janeiro é o dobro da incidência nacional, são 60 casos para cada 100 mil habitantes. Enquanto a capital, mais ainda, a capital tem 3 vezes mais incidência do que tem o Brasil todo, são 104 casos. E aí a gente vai ver a característica da doença, quem é que é atingido dessa doença aqui no Rio de Janeiro. São 3 grupos populacionais importantes: a população privada de liberdade, a população em situação de rua e, em terceiro lugar, a população moradora em áreas de alta vulnerabilidade, nos complexos de favelas. Isso é claramente visto com esses números. Como vimos aqui, 32 casos para 100 mil no Brasil, 60 casos para 100 mil no Rio de Janeiro, 104 casos para 100 mil na capital. Enquanto isso, na região, na área de planejamento da cidade 51, que é Bangu, onde tem o maior complexo prisional da cidade, a incidência é 8 vezes maior do que no Brasil. São 246 casos para cada 100 mil habitantes. Na área AP1, onde tem outro complexo em Benfica, complexo penitenciário, além da população de rua em maior volume também no centro da cidade, nós temos a incidência de 178 casos, ou seja, quase 6 vezes mais do que no Brasil. E na área 32, que é a área do Meier, adjacência, onde fica o Jacarezinho, que é o principal representante, nós temos 113 casos por 100 mil habitantes. Portanto, isso mostra que a tuberculose é uma epidemia concentrada nessas áreas, para esses 3 grupos populacionais. É uma doença que falam muito sobre ela os determinantes sociais. É uma doença em que a gente tem que pensar em enfrentá-la não somente com a medicação, não somente com o atendimento da Secretaria de Saúde, mas é preciso convencer as autoridades, que é necessário modificar, como o Ministério da Saúde já sentiu. O Ministério da Saúde já se juntou ao Ministério da Assistência Social, já tem amplas discussões, mesmo no governo passado tínhamos algumas discussões e agora voltaram a aumentar a frequência das discussões exatamente para isso, para enfrentar a tuberculose. Não é possível que o Rio de Janeiro, que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, seja hoje o segundo colocado no país em incidência, perde para o Amazonas, o Rio de Janeiro perde para o Amazonas, e o primeiro colocado em mortalidade, com 5 óbitos para cada 100 mil habitantes. 60% dos casos de tuberculose do estado do Rio de Janeiro estão aqui na cidade, na capital. Exatamente aonde? Nós temos aquela figura da Belíndia, que o Chico sempre fala muito sobre isso. A Belíndia na tuberculose é muito clara. Uma área restrita, vamos pegar ali São Conrado. São Conrado tem um quadro epidemiológico e a Rocinha, a 100 metros dali, tem outro quadro completamente diferente. Por quê? Condições econômicas, condições alimentares, condições de habitação, saneamento, tudo isso faz parte da tuberculose. A Rocinha tem um belo exemplo, alguns anos atrás, quando Minha Casa Minha Vida fez uma construção de casas diferentes, derrubou várias casas, abriu vias mais largas e colocou casas onde o sol entrava, onde a ventilação passava. E teve uma queda muito importante naquele momento. Era um trabalho feito pela Fundação John Hopkins, não é isso? Que patrocinava esse trabalho lá atrás. E teve uma evolução muito grande, muito boa, mas isso acabou e parou. O que a gente precisa entender hoje é que é preciso que os governos entendam a importância da tuberculose. E eu vejo muita dificuldade, eu podia dizer isso, na organização dessa audiência pública. Já tentamos, algumas vezes, conversar com o prefeito sobre isso. Conversamos com o secretário municipal de saúde, com o anterior e com o atual, com o Daniel Soranzi e com o Dr. Rodrigo Prado, que é o atual secretário. Conversamos com o secretário de Assistência Social, secretário Adilson Pires. Conversei com o pessoal da Secretaria de Habitação. Conversei com o pessoal aqui na casa sobre o plano diretor da casa, onde a gente tem que discutir coisas que podem ser modificadas em relação à tuberculose na habitação. E a resposta é muito ruim. Até a presença deles, nós estamos vendo aqui que é difícil. Sem menosprezar os técnicos, que são os importantes, que vão aqui dar as informações corretas, é deles que parte essa discussão. Conversei muito com o Emanuel, já conversei muito com o Renato também. A gente precisa
que os governos atuem. E uma das coisas que a gente quer discutir hoje aqui, duas coisas importantes, além de ouvir primeiro os dados, que a gente vai tentar ouvir, é exatamente o que o governo municipal pensa em relação a essa modificação no atendimento da tuberculose. Sem a gente ter que explicar, a Covid piorou, atrapalhou, a dificuldade é muito... Tudo isso nós sabemos. Mas nós apresentamos um projeto de lei aqui agora em março do ano passado, fruto de um trabalho de discussão com a comunidade, com o Fórum da Tuberculose, várias discussões, fizemos inclusive, ouvimos a população, fizemos algumas reuniões em várias áreas da cidade, fizemos audiência pública aqui na Câmara, o projeto foi discutido e é um projeto semelhante ao que já foi feito na Alerj, é um projeto que segue as linhas que o Ministério da Saúde fala e pensa para a tuberculose, em que é absolutamente essencial a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Saneamento, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Fazenda e o Gabinete do Prefeito. Todos têm que fazer com que se unam para poder discutir isso, para poder saber, por exemplo, a Alerj, o antigo presidente da Alerj fez um trabalho em que colocou quase 246 milhões para os municípios do Rio de Janeiro. Esse recurso seria para que a assistência social pudesse ajudar os pacientes. A gente sabe o que acontece com os pacientes com tuberculose. Muitos perdem o emprego, a doença que é estigmatizante, muitos perdem o emprego, muitos são expulsos da comunidade. Quem manda na comunidade bota para fora, às vezes, alguns que estão contaminando aquela comunidade. E o que aconteceu durante todo esse ano que esse dinheiro chegou? Como é que foi gasto? Esse dinheiro foi gasto? As pessoas estão recebendo essa bolsa? Não estão recebendo? O que a Secretaria de Habitação discutiu até hoje a respeito de construção no Minha Casa Minha Vida para a população de baixa renda que é necessário? Então esse quadro, essa lei foi aprovada, e a lei foi aprovada no dia, foi sancionada, ela foi aprovada em 31 de março, foi sancionada em 31 de março de 22, é a Lei 7.287, que institui uma política municipal de controle e eliminação da tuberculose no município do Rio de Janeiro. Essa lei também foi aprovada, muito parecida, muito semelhante a essa, lá na Assembleia Legislativa. O que aconteceu, o que o governo municipal fez até hoje para que essa lei funcionasse um ano depois? Eu estou falando disso exatamente um ano depois, 31 de março, estamos próximos de 31 de março. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro na discussão de uma política que não é invenção da minha cabeça, não é invenção da cabeça dos vereadores que fizeram a lei. Chico Alencar é um dos coautores da lei, Raimon, César Maia, Carlos Eduardo, Felipe Michel, Thaís Ferreira, Tarcísio Mota, Mônica Benício, Vitor Hugo, Vera Lins, Marcos Paulo, Rogério Amorim, Tereza Berger, Rocal, Átila Nunes e Zico assinaram a lei e o prefeito promulgou, sem problemas. O que foi feito até hoje em relação a isso? Qual é o trabalho eu não estou me dirigindo à Secretaria de Saúde, eu estou me dirigindo ao governo municipal, que é a discussão da tuberculose, tem que sair desse nível de que a gente entrega o remédio, que a gente faz o diagnóstico, que a gente melhora o diagnóstico, que a atenção primária cobre isso, é ótimo, mas nós precisamos um pouco mais do que isso. Por que nós precisamos um pouco mais? Porque os números estão mostrando. Nós estamos reprovados no Enem da tuberculose. O Rio de Janeiro está reprovado no Enem da tuberculose. Houve uma piora com a pandemia? Houve, mas é preciso avançar um pouco mais. E essa audiência pública aqui hoje é exatamente para isso.